O título da mensagem de hoje é Monoteísmo Teórico ou Politeísmo Prático. Vamos ler a Bíblia em 2 Reis, capítulo 17 e versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. A história do povo de Israel, desde que saiu do Egito e sob a liderança de Moisés, conseguiu chegar às portas de Canaã, e em seguida Josué tomou a direção pela morte de Moisés, e nós encontramos, quando o povo estava para entrar na terra prometida, uma recomendação de Deus, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 9 a 12, dizendo o seguinte, que o povo de Israel não imitasse os costumes, práticas religiosas que havia no meio do povo de Canaã, porque este povo estava sendo desolado e devastado e retirado da sua própria terra pelo fato de cultuar de modo oposto à vontade de Deus, e dentre essa forma errônea, até mesmo os próprios filhos eram sacrificados aos deuses, um dos quais chamado Moloque, que era uma verdadeira onda de mortes infantis trazidas pelos próprios pais para cultuar este ídolo. Então o povo estava numa situação bambeando, como se diz. Temiam ao Senhor, isto é, procuravam servir a Deus da forma como foram orientados por Moisés primeiro e depois por Josué, mas ao mesmo tempo serviam aos deuses das nações que estavam ao redor deles. Então aí está uma explicação do título monoteísmo teórico, quer dizer, os israelitas teoricamente serviam a Deus, mas efetivamente praticavam o politeísmo, ou seja, a crença em muitos deuses. Então o que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença em um único Deus, o que difere do paganismo e das religiões como o hinduísmo, que oficialmente acredita na existência de milhões de deuses, vou repetir, milhões de deuses. No mundo existem apenas 3 grandes religiões reconhecidamente monoteístas, isto é, que creem em um único Deus. É o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, embora digamos que o Deus do Islã, chamado Alá, ele não tem propriamente umas características que se digam que sejam iguais ao Deus Todo-Poderoso, o Deus dos cristãos. Embora apresentando características distintas, as teologias dessas religiões não admitem a existência de outras divindades. Todavia, este monoteísmo se deteriora, muitas vezes, em um politeísmo disfarçado, que não fica longe do paganismo. Algumas vertentes dessas religiões mantêm certo monoteísmo em seu credo, mas sua prática está repleta de envolvimento com outros deuses. E esse fenômeno só não ocorre dentro do judaísmo e do protestantismo, que se mantém estritamente monoteísta, tanto em sua teologia quanto em sua prática devocional. As demais religiões, mesmo as que se intitulam monoteístas, apresentam formas de cultos e outros tipos de divindade. Mesmo alguns segmentos do cristianismo ou de outras religiões que se intitulam cristãs são, na prática,
politeístas. Então dizemos, o que é um Deus? O Novo Dicionário Aurélio define o conceito de Deus da seguinte forma: ser infinito, perfeito, criador do universo. Nas religiões politeístas, divindade superior aos homens é a qual se atribui influência especial, benéfica ou maléfica nos destinos do universo. Ao menos em teoria, é possível que as religiões envolvam todos estes conceitos, ou mais. Porém, a revelação bíblica só admite o primeiro. O cristianismo autêntico é mais do que doutrina verdadeira. É a prática do culto verdadeiro. É um grande engano supor que a simples adesão intelectual a um credo torne o homem aceitável a Deus, enquanto na prática ele continua invocando, adorando ou se envolvendo espiritualmente com falsos deuses. O rótulo de cristão, entre aspas, utilizado por diversos grupos, como espíritas, racionalistas, etc., é insuficiente para que os homens tenham um relacionamento verdadeiro com Deus, uma vez que as pessoas observem práticas pagãs e idólatras. E nós lemos na Bíblia o que temos repetido frequentemente: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. O exclusivismo da divindade não vai apenas até a formulação de um crédito, ou de um credo, melhor dizendo, mas está no âmago do verdadeiro relacionamento entre Deus e o homem. Se o primeiro mandamento não for respeitado na prática, o homem não obterá uma verdadeira relação com o Deus vivo, independente de quantos conceitos corretos possa apresentar na teoria. Então nós temos aqui na Bíblia Sagrada uma definição de mediador ou mediadores, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O problema das religiões que adotam o monoteísmo na teoria e praticam um tipo de politeísmo está na adoção dos mediadores, ou medianeiros, ou medianeiras, enquanto a Bíblia definitivamente coloca Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, pelo fato de ele ser o único ser em todo o universo que assumiu duas naturezas. Os referidos grupos reconhecem outros mediadores que acabam assumindo o papel de deuses. Enquanto o livre acesso a Deus é garantido nas Escrituras, esses grupos se utilizam de outros seres para conseguir este acesso. Então aí está uma colocação imprópria, e nós temos aqui a opinião de um grande teólogo católico, Jacques Doyon. Por exemplo, assim ele se expressa sobre este assunto: os anjos, os santos e a Virgem exercem também certa influência sobre a nossa salvação, mais ou menos larga, segundo a sua importância, embora a sua mediação não possa ser colocada em pé de igualdade com Cristo. Consequentemente, ao rejeitar a exclusividade da mediação de Cristo, a pessoa nega também a exclusividade da sua divindade.
Aí é um erro que ocorre e que está fora do propósito divino. Temos também o espiritismo kardecista, que se define como cristãos e admitem a mediação dos espíritos, e assim, no lugar de um relacionamento com Deus, relacionamento passa a ser com estes seres classificados como espíritos de luz. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. E, especificamente, o catolicismo romano. Temos aqui discurso dos padres do chamado baixo clero durante a Idade Média. Diziam assim: guardai-vos, meus filhos, da cólera dos santos. São todos eles bondosos, cheios de amor, mas ai dos que não os cultuam devidamente. Recebem como castigo horríveis doenças que lhe cobrem o corpo de chagas. São Sebastião, por exemplo, foi o criador da peste. Seus devotos escapam deste terrível mal. Aliás, é bom não esquecer de rezar para os demais santos encarregados de conter a peste: São Roque, São Gil, São Cristóvão, São Valentino, São Adrião. Não convém recorrer unicamente a São Sebastião. Os outros podem se sentir ofendidos. E aí está uma colocação que declaram-se monoteístas, na condição de adorar um único Deus, mas efetivamente, através da intermediação dos santos, se tornam politeístas, porque a ordem bíblica é diferente, como Jesus ensinou em João 14, 13, 14, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, repito, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. É o tipo de oração recomendada na Bíblia Sagrada, dirigida ao Pai em nome de Jesus, muito embora possamos também diretamente dirigir nossas orações ao Senhor Jesus Cristo. E fica aqui, então, a pergunta para você, meu prezado ouvinte, raciocinar: monoteísmo ou politeísmo prático? Você está vivendo uma vida de inteira dedicação a Deus, pela aceitação do seu Filho Jesus Cristo como Salvador ao Senhor, ou você se serve de medianeiros, de medianeiras para se aproximar de Deus? O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é mediador de todos os homens, de modo que possamos chegar através de Jesus a Deus Pai, e assim estamos dentro da vontade de Deus constante da Bíblia Sagrada, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Você não quer errar? Então leia a Bíblia e você vai ficar inteirado dessas colocações que estamos fazendo no intuito de esclarecer aos nossos ouvintes.